Bem-vindo a mais um Moving Moment. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. A gente trabalhou esse verso desse poema do Drummond no vídeo Inovação é Poesia e retomou ele aqui porque pensou que era pertinente em meio a nossa ideia de que o poeta nos ofereça chaves para pensar a inovação dos nossos processos, que se estabelecesse a distinção entre a palavra poética e a palavra meramente comunicacional, o uso poético da palavra e o uso meramente comunicacional da palavra. Isso é particularmente importante num contexto onde a gente está falando para o mundo corporativo, que é muito eficiente em buscar novas palavras para designar as velhas coisas, né? Em dar um nome diferente para um processo que vem sendo empreendido há muito tempo, em oferecer um conceito novo para ilustrar o nosso modo careta de pensar nas relações. É como se mudando a palavra, mudando o nome da coisa, ela mudasse. Como se, sei lá, vou chamar um elefante de piscina Tônio, o elefante vai virar outra coisa. O elefante importa pouco para a natureza do elefante, como eu chamo. Da mesma maneira que importa muito pouco para a natureza do meu funcionário se eu o chamo de colaborador ou de funcionário. A questão é, se ele é pensado somente sob uma lógica do quanto ele funciona dentro da minha engrenagem, ele não é um colaborador, ele é um funcionário. E aí dizer que ele é um funcionário, que ele é o Superman, que ele é Mister M, eu não posso chamar ele do que quiser, ele vai continuar sendo um funcionário. Ele não vai ser o colaborador. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que sofreu um processo de transformação na sua alta gestão e uma das mudanças operadas foi que os caras extinguiram o departamento pessoal e transformaram ele numa gerência de recursos humanos. Que fofo, gerência de recursos humanos. Então, o que é estúpido nesse processo? É supor que o departamento pessoal funcionasse mal porque se chamava departamento pessoal e não porque as pessoas que estavam ali não se preocupavam com a pessoalidade do processo. 2. É imaginar que ao colocar o nome recursos humanos, aquele departamento iria se humanizar, como se fosse a mágica da palavra. Mas não se humaniza. Se as relações que estão construídas ali estão construídas sob a lógica da suspeita da empresa sobre o funcionário, ou seja, o funcionário é alguém que precisa ser controlado, supervisionado, o funcionário quer se dar bem o tempo todo, o funcionário quer dar volta na empresa. Se as relações não são pensadas num âmbito de uma colaboração, de um processo colaborativo entre os diversos agentes da empresa, os diversos atores da empresa, não existe colaborador, não existe recursos humanos. O que existe é uma estrutura fabril onde eu procuro pegar todas as subjetividades, comprimi-las e enfiá-las num certo conjunto de funções. E você que está aí gerenciando esse troço, está muito mais com o capitão do mato do que para o gerente de recursos humanos, se é que gerente de recursos humanos seja uma expressão que possa significar alguma coisa. O ponto aqui, então, pra gente, é que há uma certa inércia das palavras. As palavras não dizem o que a gente bem entende. A gente não pode dizer o que a gente bem entende com as palavras. Elas resistem a isso. No outro poema do Drummond, que está na Rosa do Povo, que chama Procura da Poesia, ele diz assim: não faças versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia e tal. E ele vai, então, criticando esse uso meramente comunicacional da palavra, esse uso ordinário da palavra, e chega num ponto onde ele dá um conselho muito bom para quem quer usar da palavra poética, para quem quer essa palavra que é capaz de transformar as relações. Ele diz: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Penetra surdamente no reino das palavras. Não há palavra poética sem intimidade. Se eu quero que as relações da empresa com os meus funcionários se humanize, é preciso que eu me humanize. É preciso que eu penetre surdamente nesse reino e seja invadido por ele, que eu me abra para a intimidade disso que eu quero que aconteça, para a intimidade poética disso que eu desejo que aconteça. As pessoas têm que ser atravessadas por isso. Não adianta renomear as coisas e achar que com isso elas se transformam. O último conselho do poeta: convive com teus poemas
antes de escrevê-los. Conviver com aquilo que eu acredito que possa significar uma palavra é fundamental para que ela se desdobre como uma palavra poética, uma palavra transformadora. Não é na publicação mensal da empresa que essa palavra tem que fazer sentido, na minha rotina de tomada de decisões. Muito obrigado e até o próximo Moving Moment.